Bom dia. Esse canal é novo e preciso de você. Se inscreva com fé. Tem gente que muda o mundo com acordes. Tem gente que muda destinos com martelo e palitos de fósforo. E tem momentos em que Deus cruza os dois. Essa é a história de um homem que nunca subiu num palco, nunca gravou um disco, nunca apareceu em revista, mas que, com suas mãos calejadas, ajudou a criar o som que atravessaria oceanos. Era fim de tarde, Rio de Janeiro, 1957. O bairro de Ipanema ainda era um misto de ruas de paralelepípedo, garagens abertas, crianças jogando bola descalças e senhores de camisa de linho se preparando para o pôr do sol. Elias era um desses homens de rotina simples, mas alma gigante. Cabelos já começando a ficar grisalhos nas laterais, pele morena que o sol tratava todos os dias. E mãos de artista. Seu ofício? Fabricante e restaurador de violões, cavaquinhos e bandolins. Uma profissão invisível, até o momento em que alguém precisava desesperadamente dela. A oficina de Elias ficava no fundo de uma garagem, um espaço pequeno, com cheiro de madeira cortada, cola de contato e sonhos empoeirados. Todo fim de tarde, depois de um dia inteiro mexendo em trastes, cordas e vernizes, Elias saía para comprar pão na padaria da esquina. E era no trajeto, naquela curva de calçada, perto de um barzinho de esquina, que ele parava, sempre parava ali. Ali, um jovem rapaz, com jeito calmo, cabelo ondulado, camisa de linho e olhar de poeta, dedilhava um violão com um som diferente. Um som leve, cheio de espaço entre as notas, como se a música respirasse entre cada acorde. Era um ritmo novo, chamavam de bossa nova. Mas para Elias, era mais que música. Era uma espécie de oração sem palavras. Ele ficava ali, de pé, com a sacola, sorrindo em silêncio, deixando o coração viajar junto com aquelas harmonias. O nome do rapaz? Antônio Carlos Jobim. Ou como o mundo conheceria, Tom Jobim. Tom já começava a chamar a atenção da turma de músicos e compositores da Zona Sul, mas ainda era um nome que se espalhava de boca em boca. E você? Já teve aquele momento em que uma coisa simples, um trajeto de sempre, te colocou no meio de um propósito que só Deus sabia? Se já viveu algo assim, escreve aqui nos comentários. Quero muito saber sua história. Mas naquela tarde, algo estava errado. Quando Elias virou a esquina e não ouviu som nenhum. O bar estava cheio. O pessoal conversava, mas o violão estava em silêncio. Com o coração apertado, Elias se aproximou. Lá dentro, viu Tom, ajoelhado no chão, mexendo aflito nas cordas do instrumento. O problema? A pestana do violão tinha quebrado. Sem pestana, não havia som. As cordas batiam direto na madeira. E o resultado era só chiado e frustração. Tom, visivelmente irritado, tentava improvisar com pedaços de papel e arame. Enquanto os amigos davam palpites, Elias entrou devagar, pediu licença e falou com aquela voz mansa. Posso tentar uma coisa? Tom olhou para ele, meio sem acreditar. Se quiser, tenta aí, respondeu, meio sem esperança. Elias pegou um guardanapo, pediu alguns palitos de fósforo ao garçom, e com a precisão de quem faz isso há décadas, começou a trabalhar. Em poucos minutos, ele engatilhou os palitos de forma que as cordas repousassem no lugar certo, criando uma pestana improvisada, mas funcional. Tom afinou, dedilhou, e o som voltou. E não só voltou, voltou limpo, vivo, quase como antes. O bar explodiu em aplausos. Tom sorriu pela primeira vez naquela tarde. E antes de sair, Elias, simples como sempre, disse: amanhã cedo, passa lá na minha oficina. Tom anotou o endereço e ficou olhando o homem sumir na calçada, como se nada demais tivesse acontecido. No dia seguinte, Tom apareceu e o violão ficou como novo. Tom não trocava mais de luthier e mais, virou o maior divulgador de Elias. Indicações começaram a chegar: João Gilberto, Vinícius de Moraes, Carlos Lira, Nara Leão, Roberto Menescal. A oficina dos fundos de garagem virou o
destino secreto da nata da bossa nova. Músicos passavam lá, não só para consertar instrumentos, mas para conversar, tomar um drink, compor músicas, ouvir conselhos e até buscar inspiração. Mas Elias seguia o mesmo, sem vaidade, sem holofote, sem querer aparecer. Para ele, cada concerto era como uma oração. Cada acorde que nascia de um instrumento restaurado era uma forma de servir, de fazer parte daquilo que Deus estava soprando naquela geração. Anos depois, seus amigos estavam famosos, mas a amizade permaneceu. Os discos rodaram o mundo. As rádios tocaram, as orquestras internacionais executaram as canções. Mas, lá no fundo de uma garagem em Ipanema, continuava ele, com a mesma bancada, as mesmas ferramentas e a mesma fé de sempre. Porque tem gente que Deus escolhe para estar no palco, mas também tem aqueles que ele chama para sustentar o som nos bastidores. Sabe, às vezes a gente acha que para fazer diferença no mundo, precisa estar no palco, precisa ter fama, seguidor, ser visto, reconhecido. Mas essa história nos ensina que Deus também age, através dos invisíveis, através de quem está nos bastidores, de quem conserta, de quem faz o que ninguém vê. Talvez você esteja aí se perguntando, será que o meu trabalho tem propósito? Eu te digo, com toda a certeza do mundo, tem sim. Deus vê. Deus sabe. O que você faz, menos seja pequeno, seja grande, seja discreto, é parte do plano dele. Seja servindo pessoas, seja empreendendo, seja levantando uma família, cuidando de filhos, ou começando um pequeno negócio com fé. Você não precisa estar no palco, você só precisa estar no propósito. E quando a gente trabalha com amor, com excelência, com honestidade, colocando Deus no centro, as bênçãos podem demorar, mas elas chegam. E mais, às vezes, você não faz ideia do quanto sua entrega silenciosa está impactando gerações. Assim como Elias, que nunca imaginou que aquela pestana improvisada, com palito de fósforo, ia sustentar o som que atravessou o mundo. Senhor Deus, obrigado por essa palavra, por essa história que aquece o nosso coração. Hoje, nós queremos te agradecer pelo dom que o Senhor nos deu, pelas habilidades, pelos talentos, pelas pequenas coisas que muitas vezes achamos insignificantes, mas que nas tuas mãos podem se transformar em bênçãos para a nossa vida e para a vida de muitos. Senhor, nos ensina a valorizar o simples, nos ensina a enxergar que o nosso trabalho tem propósito, que aquilo que fazemos, mesmo que ninguém veja, o Senhor vê. O Senhor honra, o Senhor recompensa, nos dá força, ânimo, sabedoria e criatividade, Senhor, para continuar, para empreender, para servir, para crescer, para não desanimar diante das dificuldades, dos dias difíceis, das portas fechadas. Pai, que a gente nunca perca a fé, que a gente nunca esqueça que o Senhor cuida dos detalhes, que, assim como aquela pestana improvisada segurou o som que atravessou gerações, o Senhor também segura a nossa vida, sustenta os nossos sonhos e nos conduz no caminho certo. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está aqui comigo agora. Abençoa seus projetos, sua casa, sua família, suas finanças, seu trabalho. Renova a esperança, renova a fé, renova a força, e que tudo, absolutamente tudo, seja para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Se essa história falou com você, se te inspirou de alguma forma, se te lembrou que Deus também age nos detalhes da sua vida, deixa aqui o seu comentário. Compartilha comigo o que Deus falou com você hoje. Aproveita. Também deixa o seu like, se inscreve no canal e manda esse vídeo para alguém que você ama. Alguém que precisa lembrar que o simples, nas mãos de Deus, pode se tornar extraordinário. Porque aqui a gente caminha junto, empreendendo, com fé, com propósito e com Deus no comando.